Então, com muita alegria estamos aqui. Então, vamos abrir nossas Bíblias inicialmente. Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Mateus 28, do versículo 16 ao versículo 20. Nós estamos no mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesse mês, a gente medita mais, sobre missões, programações, mais programações, mas isso não quer dizer que missões é o ano todo, todos os dias, todas as horas. Então precisamos da tarefa principal da igreja, pregar Jesus Cristo aqui no nosso bairro e até os confins da terra. Amém? Amém. Os irmãos, eu não sei se já sabem, porque o mês de agosto é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque foi no dia 12 de agosto de 1859, o reverendo Simonton, norte-americano, ele veio ao Brasil trazer as boas novas de salvação. Simonton era uma família de condições muito boas, mas Deus o chamou para vir aqui para o Brasil. E ele veio e cumpriu a sua missão, ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Simonton veio, pregou o Evangelho, formou escola dominical. Simonton morreu com apenas 34 anos de febre amarela. Mas foi um homem de Deus, um homem que disse para o Senhor: eis-me aqui. Ele largou tudo lá nos Estados Unidos e veio aqui cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E é assim comigo e com você também. Deus tem um propósito maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos estar dizendo para o Senhor também: eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Eu estou à disposição do Senhor para ser um instrumento para testemunhar de Jesus, para proclamar que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação. Vamos ler? Quando eu der uma paradinha na leitura, vocês vão repetir a palavra seguinte. Eu acho que deu para entender, Eu parei, vocês só vão falar a palavra seguinte. Somente uma palavra. Vamos lá? Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Agora acho que deu para entender claramente. Então, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa rica oportunidade. Estou aqui com meus irmãos em Cristo para estarmos te adorando, te bendizendo, te glorificando, te exaltando, porque somente o Senhor é digno de toda adoração. Obrigado, Deus, pelo chamado de cada um de nós para pregar as tuas boas novas de salvação. Ajude-nos a cumprir esse chamado da melhor forma possível, Deus, para a honra e glória do Senhor. Abençoe-nos agora também na meditação da tua palavra, que é poderosa, que é como espada
de dois gumes para penetrar em nossos corações e trazer transformação. Em nome de Jesus, que estamos na dependência do Teu Santo Espírito. Fala o meu coração, é o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, pedimos a Ti também perdão por nossos pecados. Amém. Irmãos, eu queria refletir com vocês nesta manhã sobre 4 fundamentos da missão. Os fundamentos da missão. Como vocês perceberam aí inicialmente, Jesus ele repete a palavra todo ou todas, né, as suas variações 4 vezes aqui nesse texto, demarcando os 4 fundamentos da missão. No versículo 18 em diante, nós percebemos, olha aí os 4 fundamentos da missão. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Esse momento aqui da palavra de Deus, que nós acabamos de ler, é um momento muito especial para a igreja primitiva, para os discípulos. Eles estavam o quê? Jesus tinha acabado de morrer, mas Jesus não havia ressuscitado ainda. Eles estavam na expectativa da ressurreição, porque Jesus prometeu isso. Eles viram Jesus morrer. E aí, Jesus aparece às mulheres. Qual foi a mensagem de Jesus às mulheres? Eu vou encontrá-los neste monte específico lá na Galileia. Isso nós lemos no versículo 16. Quando viram Jesus, o que aconteceu? Alguns adoraram, mas outros duvidaram. E é impressionante, irmãos. Aqueles que andaram com Jesus, viram Jesus, viram claramente a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, a grande sabedoria de Jesus, os milagres de Jesus, e ainda duvidam. Há um contrassenso no coração dos discípulos. Mas o que Jesus faz? Ele repreende os discípulos, dá uma palavra dura ali. Vocês estiveram comigo, vocês viram, vocês perceberam que eu realmente sou filho de Deus, e ainda duvidam? Não, Jesus não fez isso, não falou isso. Em vez de repreensão, Jesus passa a grande comissão. A grande comissão. O que a gente aprende com isso? Em via de regra, Deus não escolhe, Jesus não escolhe os fracos, os de grande sabedoria. Não. Mas os fracos e os que não estão prontos, e vai os fortalecendo na caminhada. Isso acontece também, irmãos, comigo e com você. Comigo e com você. Se nós percebermos na sociedade, às vezes até dentro da igreja mesmo, há pessoas com muito mais capacidade do que nós, mas para determinado ministério, Deus nos chama. Com menos capacidade, fracos, às vezes aparentemente tem pessoas muito mais fortes do que nós, e nosso Deus age dessa forma. Deus chama muitas vezes
os humildes, os que não têm grandes talentos, e vai os fortalecendo, capacitando na caminhada. É esse grupo de pessoas enfraquecidas e duvidosas é que Jesus profere as palavras: toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os homens. Fica bem claro nesse texto que o primeiro fundamento da missão, qual é? O primeiro fundamento da missão é a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade do Senhor Jesus. Não é a igreja o primeiro fundamento, não é o apóstolo, o missionário, e sim a autoridade de Jesus. Versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, sem a autoridade de Jesus, nós podemos existir. É somente na autoridade dele que nós pregamos o Evangelho. Somente na autoridade de Jesus nós podemos cumprir a missão que Deus nos incumbe. Sem a autoridade de Jesus, eu e você pode se calar. Não vai adiantar nada o que sair de nossas bocas. Pense bem, em que autoridade nós podemos chegar perto de um agnóstico que não crê em Deus, que não acredita em Deus, se não for na autoridade de Jesus? Um budista, uma crença milenar, se não for na autoridade de Jesus, falarmos do Evangelho para estes, não vai surtir efeito, não vai acontecer nada. Irmãos, com que autoridade podemos nos aproximar de um mundo como o nosso? Somente na autoridade de Jesus, onde tudo nesse mundo é o quê? Relativo. Cada um descobre o que é melhor para si. Há várias verdades, mas nós sabemos, como Igreja de Cristo, que existe só uma verdade, e é na autoridade de Jesus que nós falamos dessa verdade, que é Jesus Cristo. Somente na autoridade de Jesus. O sacrifício de Jesus que nos une ao Pai, na autoridade de Jesus somente. Jesus entrega a missão aos seus discípulos, à sua igreja, e o primeiro fundamento é a autoridade. Se um umbandista chega para nós, conversa conosco, com que autoridade eu vou enfrentar Satanás de cara? É falar de Jesus, que é o único caminho, que Jesus pode libertá-lo do império das trevas. É somente na autoridade de Jesus. Somente. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, fazei discípulos. Quando dependemos de Deus e caminhamos na autoridade de Jesus, Ele nos fortalece. E nós percebemos isso. Deus nos fortalece quando caminhamos na sua vontade. Vocês lembram lá das cartas paulinas? 7 práticas importantíssimas de espiritualidade que devem fazer parte da nossa vida como cristão. Palavra, adoração, tanto a privada, no nosso culto devocional, como aqui coletiva, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização com a sede. Tudo isso deve fazer parte da nossa caminhada diária. Só temos autoridade, irmãos, para fazer o que? A nossa vontade? Não, a vontade
de Deus. A autoridade que Jesus nos incumbe é para fazer a vontade de Deus e não a nossa. O pastor Ronaldo Lidório, ele conta uma experiência marcante que ele teve. Ele estava na França, numa conferência missionária, e ele não fala francês, ele fala inglês, né? E precisava de um tradutor. E aí teve a proclamação no sábado, o tradutor, ele teve um entrosamento muito legal com o tradutor, as coisas fluindo muito bem. E aí no domingo, esse tradutor teve um imprevisto, teve um problema, e ele não pôde ir. Ele avisou, e aqui, humanamente falando, né? Então o pastor Ronaldo Lidório dá uma tremida, né? E agora? Estou sem tradutor. Como que as coisas vão fluir? Procura daqui, procura de lá, os contatos. Conseguiram uma tradutora para o domingo. E aí, meus irmãos, prestes ao culto começar, chega a tradutora, uma senhora bem velhinha, uma senhora andando até com uma certa dificuldade, vai chegando perto do pastor Ronaldo Lidório, com dificuldade até de falar, e aí que ele tremeu mais, né? Ele ficou mais preocupado ainda. E aí, pastor Ronaldo Lidório, a senhora quer que eu passe o esboço da pregação para a senhora? Não, meu filho, descansa, descansa. Aí ele fica mais preocupado ainda, né? E aí, vamos na dependência de Deus, né? E aí, meus irmãos, começa a pregação e aquela senhora, já com uma certa idade, ela se agigantou na tradução. O pastor Ronaldo Lidório falava e ela traduzia de uma forma tremenda e espetacular. E aí, depois que acabou, né, a pregação, aquela senhora falou para o pastor Ronaldo Lidório: Deus sempre me fortalece quando eu faço a sua vontade. E logo depois, mais para frente, o pastor Ronaldo Lidório descobre que aquela senhora, há uns anos atrás, ela foi tradutora de Billy Graham, do pastor Billy Graham. Então, meus irmãos, quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, Deus está sempre providenciando tudo e não deixa faltar nada. E os planos de Deus nunca são frustrados, eles sempre se cumprem. Irmãos, o que precisamos saber no final de cada dia nosso não é se somos capazes, e sim se estamos fazendo a vontade de Deus. Deus sempre está nos fortalecendo na caminhada. Ah, você pensa, eu estou tímido, eu não consigo falar, eu tenho vergonha. Meu irmão, quando a oportunidade aparecer, vai na autoridade de Jesus, Ele vai te capacitar. O Espírito Santo de Deus está com você, está contigo, Ele colocará as palavras na tua boca. Não precisa serem palavras bonitas como a do pastor, como a do missionário, não precisa. Fale o que o Espírito colocar no seu coração. E é isso que importa, porque nós sabemos que quem convence realmente é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, não sou você, mesmo que tenhamos palavras lindas e maravilhosas. Então, quando a igreja caminha na vontade de Deus, Deus a capacita e a encoraja e fortalece. Você aí pode estar fazendo sua faculdade, é um ambiente difícil também de testemunhar. Testemunhar não, né, irmão? Isso deve ser natural. Mas às vezes para falar é difícil, eu reconheço. Mas vá na autoridade de Jesus.
na sua família. Às vezes só você que é um cristão, é um salvo em Cristo Jesus, mas você tem orado pela sua família constantemente. Creia, meu irmão, e aproveite as oportunidades. Fale de Jesus. Nós sabemos que o lugar mais difícil para testemunhar é dentro da família. As pessoas nos conhecem muito bem, sabem as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas é na autoridade de Jesus que você vai falar para eles de tão grande salvação. Então, esses discípulos, despreparados e duvidosos, incrédulos na caminhada, eles são fortalecidos e preparados. Que Deus fez através do apóstolo Pedro, através do apóstolo João. Então Deus foi preparando ao longo da caminhada. Então a autoridade é o primeiro fundamento. E o segundo fundamento, irmãos? Qual é o segundo fundamento? Versículo 19. Versículo 19. Fazei discípulos de todas as nações. Sabe o que quer dizer isso? Transformação. Fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de Jesus, que é o discipulado, isso quer dizer um relacionamento com Jesus. E às vezes nós, como igreja, temos falhado nisso, o discipulado. Precisamos estar discipulando a todos, e principalmente aos novos convertidos. Precisamos estar acompanhando esses. Discipular, o que é discipular? É chamar a pessoa para andar com Jesus, para amar a Cristo, para proclamar o nome de Jesus, para não negar o nome de Jesus. É andar com Jesus de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com o Evangelho. Discipulado é um processo de transformação. E as pessoas, elas são transformadas em 3 dimensões. Vamos ver aqui quais seriam essas? Primeira dimensão, a maneira como a pessoa crê, a sua crença, é a primeira dimensão. A segunda, a maneira como a pessoa age, o comportamento dela, as atitudes. E a terceira, como que a pessoa ela enxerga esse universo, como que ela vê esse universo à sua volta. Na palavra mais bonita aí, nós chamamos de cosmovisão. Então, irmãos, como ela crê, como ela age e como ela vê o mundo, a sua cosmovisão. O Evangelho, através do discipulado, ele mostra como que nós devemos crer, como que nós devemos agir e como que nós devemos enxergar este mundo. E quais são os perigos de tudo isso aqui? Talvez nós sejamos uma igreja transformada em nossas convicções, nas nossas crenças, mas não no nosso comportamento. A gente fala uma coisa e age de outra forma. Então, pode ser uma igreja nominal, simplesmente nominal. Outro perigo é uma igreja transformada em seu comportamento, mas não na sua convicção. É uma igreja legalista. Outro perigo é uma igreja transformada em seu comportamento, na sua convicção, mas não na sua cosmovisão. E aí vai ser uma igreja o quê? Infrutífera. E o bom discipulado traz isso para nós. A verdadeira crença, como devemos agir e a nossa cosmovisão correta. Então, irmãos, o segundo fundamento é a transformação
é o discipulado. Esse é o segundo fundamento da nossa missão. Então nós precisamos centralizar o Evangelho em nossas vidas e na vida daqueles que ouvem o Evangelho através de nós. E é importantíssimo, irmãos, vocês já devem ter ouvido aí de vários missionários. É importantíssima a relação do Evangelho com a cultura. Até dentro do nosso próprio país, a gente percebe em regiões uma cultura diferente da nossa. E o Evangelho, como que ele vai agir em culturas diferentes? Supracultural. O Evangelho precisa definir a cultura. A gente sabe que tem determinadas situações na cultura de um povo que não ofende, não é contrário ao Evangelho, não é contrária à palavra. Então o Evangelho ele não vai codificar isso. Mas o que vai na cultura contrária à palavra de Deus tem que mudar. Tem que mudar. Um exemplo que a gente pode citar são os indígenas, né? Que lá na cultura deles, eles adoram o sol, tem certos rituais. Isso daí, o Evangelho, ele transforma. Ele modifica. Então, o Evangelho, ele é supracultural. Ele define realmente a cultura. O Evangelho também multicultural. Ele atrai pessoas de todas as línguas, povos e nações aos pés do Senhor Jesus. Ele é intercultural. Pessoas salvas têm comunhão. Uma igreja, somente uma igreja no Senhor Jesus. Ele é cultural. É o próprio Deus encarnado entre nós. É o Emanuel. Esse é o Senhor Jesus. Ele é transcultural também. Ele deve ser levado de uma cultura para outra, através da obra missionária. E ele é contracultural também, no seguinte sentido: alcança a pessoa onde ela está, mas provoca transformação. É o caso que eu citei dos indígenas, e a gente sabe aí de muitos outros povos. Tem coisas boas na cultura, mas tem coisas ruins também que vão ao contrário aos ensinamentos do nosso Deus, contra a vontade do Senhor. E quando o Evangelho ele produz essa transformação, jamais seremos os mesmos. Então, irmãos, o primeiro fundamento é na autoridade de Jesus. O segundo fundamento é transformação, é discipulado. Evangelho não é somente, às vezes a gente pensa que o Evangelho é somente a mensagem de Deus para nós, para a igreja. Ou melhor, para o mundo. Mas é para a igreja também. O Evangelho é conhecer a Jesus, é amar a Jesus, é caminhar com Jesus, é pregar o nome de Jesus. E o terceiro fundamento, que eu acho que é um dos mais fortes da nossa igreja, é a doutrina. A doutrina. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A doutrina, ela nos ensina como fazer discípulos. Como que essa verdade ela é exposta na palavra de Deus. Como que a doutrina é exposta na palavra de Deus. Testemunho é bom? É bom. Mas o que nos dá convicção de fé no final do dia é como nós entendemos a palavra de Deus. E eu te pergunto, o que segura um missionário no campo? O que segura um missionário no campo? É a igreja? É a parte financeira? É a convicção que ele tem do seu chamado. É doutrina isso. É doutrina. Doutrina é a profunda compreensão dos termos bíblicos, dos temas
bíblicos, como são explicados na palavra de Deus e como devem ser aplicados no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Pastor Ronaldo Lindói também, ele fala, quando ele estava lá com os concombas na África, em Gana, o que começou a acontecer? Divergências doutrinárias. Divergências doutrinárias. E aí a esposa dele chegou e falou para ele: Ronaldo, nós precisamos traduzir a Bíblia para este povo, porque é assim que essas divergências vão acabar. E aí sim eles começaram a traduzir a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade absoluta. Pode interpretar errado, mas não, estudando, se aprofundando, vai vir também a interpretação correta. Então, irmãos, precisamos, primeiro fundamento, autoridade de Cristo. Segundo fundamento, transformação produzida pelo Evangelho. E o terceiro fundamento é doutrina bíblica. E o quarto fundamento, esse fundamento é o que mais nos fortalece. Esse fundamento é uma promessa de Jesus para nós, que para mim é a maior promessa da palavra de Deus. Ele é tremendo. Ele nos segura, Ele nos sustenta. Sabe qual é esse fundamento? É a segurança em Jesus que nós temos. Eu sei que é fácil falar. Quando vem a luta, as tempestades, a gente também. Mas, meus irmãos, quando a gente se apega que Jesus está conosco todos os dias, a gente passa por cima. Passa por cima. E essa é uma promessa tremenda da palavra de Deus. Vamos repetir? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos repetir de novo? Isso é tremendo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é fantástico. Isso muda tudo. Muda tudo. E sem esse quarto fundamento, que é a segurança em Cristo, pensa bem, tudo que nós falamos atrás aqui vai funcionar. Não funciona. Esse quarto fundamento, irmãos, é tremendo. Mas vamos mais um pouquinho a fundo. Jesus estava falando assim para os discípulos: vocês são 11, mas é para evangelizar só Jerusalém? É para evangelizar todo mundo. Todo mundo. E não é só para evangelizar todo mundo também, não. É para fazer discípulos de todas as nações. E mais ainda, que não é para fazerem assim rapidamente, não. E sim ensinando-os a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado. O que os discípulos devem ter pensado? Se eu e você estaria lá, também teria pensado? É impossível. Não é possível, Jesus. É muita coisa para nós. Nós não conseguimos. É uma tarefa que ninguém poderia cumprir. É algo impossível para a igreja do Senhor Jesus em qualquer momento, se não fosse esse quarto fundamento. Jesus está conosco todos os dias. E com Jesus, meus irmãos, nós sabemos e cremos que tudo é possível. Tudo é possível. A presença de Jesus, queridos, é a única coisa que Ele promete na grande comissão. É a única coisa que Jesus promete.
e a única coisa que precisamos, pois estamos seguros, pois Cristo está conosco todos os dias. Se nós crermos nisso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, isso é transformador. E como eu disse para os irmãos, venha o que vier, haja o que houver, é possível sermos vencedores em Cristo Jesus. É possível cumprirmos a missão que Jesus nos enviou. E pode vir tudo. E o que eu disse? O que eu quero dizer em vir tudo contra nós? Pode vir o ataque da carne. É uma luta constante contra essa natureza pecaminosa que nós temos. Contra essa tendência que nós temos para o mal, que o próprio apóstolo Paulo nos fala. O bem, eu não consigo fazer. Sim, o mal. Devido a essa natureza pecaminosa. Diante do ataque que o mundo nos faz também. E diante também do ataque do diabo. Jesus está conosco. E nós temos condições de vencer tudo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. O Rei do Universo está conosco. O dono da nossa vida. O autor da nossa salvação. O nome que está acima de todo o nome. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Ele está conosco todos os dias. E é só disso que nós precisamos. Obrigado. Então, irmãos, cada um de nós gosta de lembrar de uma passagem bíblica que o fortalece, que o encoraja, que faz aumentar a sua fé. É maravilhoso. E essa é uma das mensagens bíblicas que nos fortalece. Lembre desse versículo, meus irmãos. Se apegue a ele nos momentos difíceis, nas tempestades, nas tribulações, lutando contra a doença, lutando contra o mundo, lutando contra o diabo, lutando contra a sua carne. Lembre sempre que Jesus sempre estará com você e comigo. Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, irmãos, com esses 4 fundamentos, nós cumprimos a missão que Deus nos incumbiu. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas, fazendo discípulos. Na autoridade de Cristo que nós vamos o discipulado, transformação, doutrina bíblica, que graças a Deus nós temos uma doutrina embasada na palavra de Deus. E por último, na segurança de Jesus, que Ele está conosco todos os dias. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Acabamos de lê-la, meditar, ó Deus, refletir sobre qual é a Sua vontade, a Tua vontade para as nossas vidas. E obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incumbiu de pregar o Teu Evangelho. Não somos anjos, ó Deus, mas somos nós. Ó Deus, capacita-nos. Acima de tudo, Deus, encha-nos cada vez mais do Santo Espírito do Senhor. E que nós possamos estar dizendo, não só com a boca, mas de todo o nosso coração e com atitude também, Deus. Que nós pregamos o Teu Evangelho. Que nós confiamos no Senhor. Que o Senhor está conosco. Deus, há tantas vidas carecendo do Senhor, que não Te conhecem, corações duros, Deus, corações
que estão perdidos neste mundo. Ó Pai, queremos ir no Teu nome, na autoridade do Senhor. Queremos falar de Jesus aonde quer que estivermos, no nosso emprego, Senhor. Queremos falar lá na faculdade, queremos falar no nosso lazer. Ó Deus, queremos falar, Deus, e queremos no Teu nome, e, Senhor, que o Teu Santo Espírito produza transformações nas vidas que nos servem. E que nós possamos estar orando também constantemente pelos missionários que estão naqueles campos ainda não alcançados, Deus. Estão em países de perseguição. Queremos orar por estes. Ó Pai, queremos clamar por estes missionários. Queremos contribuir financeiramente com eles. Queremos nos relacionar com eles. Queremos orar por eles. Queremos estar num só corpo com eles, Deus. E que o Teu Evangelho assim alcance aqui neste bairro e até os confins da terra. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos. Nos dê intrepidez, Senhor. Não possamos ser tímidos, Deus. Nos dê coragem, Deus. Em nome de Jesus, usa a Tua igreja, Deus. Usa a Tua igreja para proclamar em alto e bom som que só a salvação em Jesus. Ele é o único caminho. Em nome de Jesus, abençoe esta igreja aqui nesse bairro, Deus. Continue sendo farol, iluminando a todos, Deus. Que só há salvação no nome de Jesus. Em Teu nome que eu oro e te agradeço por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.